Olá, salve, salve! Muito bom dia! Estamos aqui para mais um... Sim, a nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, 19 de julho de 2019. Sejam bem-vindos! Polêmica cinematográfica. Presidente Jair Bolsonaro diz que pretende transferir a Agência Nacional do Cinema para Brasília e critica o uso de dinheiro público para filmes, segundo ele, como Bruna Surfistinha. Não convide para a mesma festa. Marco Aurélio Melo não quer Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal. Tragédia em Kyoto. Incêndio criminoso em estúdio de animação deixa mais de 30 mortos no Japão. Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando. Vem com a gente até às 11h30. Seguimos por aqui na programação da PAN. Fala, Fefes. O que é que eu fiz de errado? De certo, meu camarada. Tudo bem, meu querido? Sextou, hein? Sextou, cara, Sextou. Finalmente. É uma sequência incrível de sextas-feiras, hein? Pois é, sextou. Qual que é a nossa tag hoje, Fefito? Tem alguma especial aí? Assunto é o que não falta, hein? Pra meu criar filho, tag, hein? Assunto é o que não falta e haja estômago, porque hoje vai ser uma polêmica atrás da outra e a gente vai falar de uma delas. Essa notícia sobre a Ancine e o filme Bruna Surfistinha certamente vai gerar uma boa discussão no programa e também nas redes sociais. Então eu quero que você opine a respeito dessa frase do digníssimo presidente usando a hashtag Cinema no Brasil. Pode twittar o que quiser, não dê, distribua, já diria Bruna Surfistinha. Hoje você não vai dar, você vai distribuir. Hashtag Cinema no Brasil. Se formos aos Trending Topics, tem prêmio. Olha, eu acho que a gente vai... Tenho a impressão que a gente vai estar de acordo nesse assunto. Será que não? Não sei, Edgar. Por que será? Não sei. Talvez porque o cinema nacional gere milhares de empregos e seja importante culturalmente pro país, não sei. Vamos pensar sobre o assunto. E eu vou estender aqui a tua participação pelo WhatsApp também para esse tema, tá bom? Mande uma mensagem pra gente em vídeo, tá certo? Opine sobre esse assunto aí da tag que o Fefito trouxe, Cinema no Brasil, a respeito dessa polêmica aí, envolvendo a fala do presidente Bolsonaro, a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Quero que você opine, conta pra gente. Se você não tá a par do assunto ainda, a gente vai discutir no programa. Fique ouvindo o Morning Show pra você mandar na sequência o seu vídeo pra gente. 11 931 17 1009. No mais, você pode nos assistir, nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da PAN. É o vermelhinho, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também em nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. Fala, Vini Moura. Fala, Edgar Piccoli. Bom dia, rapazinho. Bom dia pra você. Bom, quer dizer que sobrou até pro filme Bruna Surfistinha. A gente já vai nesse papo polêmico. É isso aí, tá ok? Vai acabar isso aí, tá ok? Por que o presidente Bolsonaro não quer grana pública, não quer dinheiro público em filmes como esse, em filmes como o da... Assim, é uma espécie de cinebiografia, né, da Bruna Surfistinha? Isso. Segundo o presidente, porque são filmes que praticam ativismo. Edgar, ontem ele esteve reunido com o ministro da Cidadania, o Osmar Terra, enquanto nós vemos aí um pouquinho do trailer de Bruna Surfistinha, filme que foi lançado em 2011, fez muito sucesso, foi a segunda maior bilheteria do país naquele ano. Segundo os produtores, acabou gerando aí centenas de empregos, teve um retorno muito grande, um retorno financeiro muito grande, mas para o presidente Bolsonaro, filmes como o da Bruna Surfistinha não serão permitidos mais por praticarem ativismo e também, pelo que ele diz, por respeito às famílias. Então ontem ele esteve reunido aí com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e ficou decidido, Edgar, que já está aí meio que acordado que a Ancine será transferida do Rio de Janeiro para Brasília, para que eles tenham uma maior regulação ali da política do audiovisual que é praticado pelo órgão, e também
já está decidido que o Conselho Superior de Cinema, que é responsável pela política nacional do audiovisual, vai passar aí do Ministério da Cidadania. Então sai das mãos do Osmar Terra e vai para a Casa Civil, nas mãos do Onyx Lorenzoni. Esta medida, eu li os mais diversos relatos assim de especialistas na área, de cineastas, de pessoas que já participaram dessa pasta, alguns com a opinião de que pode ser uma coisa boa, porque estava um pouco escanteada ali no Ministério da Cidadania, não estava se dando tanta atenção para o cinema. Outros já consideram que pode ser uma medida ruim, porque vai representar aí uma censura ao cinema, porque vai estar lá agora na Casa Civil e o Bolsonaro vai estar regulando que tipo de filme que pode ser feito, que tipo de filme que não pode ser feito, e isso acaba sendo reforçado por essa declaração dele com relação ao filme da Bruna Surfistinha. O ministro Onyx Lorenzoni, que vai ter agora em mãos então esse Conselho Nacional do Superior de Cinema, Edgar, disse o seguinte também: cinema precisa ter apoio? Sim, mas precisa ter cobrança de resultados. Com raras e honrosas exceções ao longo do tempo, nós temos filmes de altíssima qualidade. Essa foi a frase do Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil. E hoje na coluna Painel da Folha, os produtores do filme Bruna Surfistinha diz a coluna, né, que se mostraram aí revoltados com essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, defenderam a produção, principalmente naquilo que se refere à geração de empregos que o filme produziu na época em que foi lançado e também do retorno financeiro que ele obteve, Edgar. É uma indústria, né? Sem dúvida alguma. Foi um pouco na linha do que o Fefito falou aqui, né? Uma indústria que emprega, que produz, né? Que movimenta a economia brasileira também. Pois é. E que representa, uma vitrine para o Brasil lá fora, inclusive. Aliás, já que eles estão tão preocupados, a gente vai falar disso sobre o caso da Embratur já, é uma vitrine para o país que inclusive atrai turistas para cá. Mas assim, primeiro, antes de mais nada, é muito necessário que a gente entenda como funciona o cinema no Brasil. Porque Mamar nas Tetas da Rouanet vai vir a qualquer momento no Twitter. Então, antes de vocês falarem qualquer bobagem sobre a Lei Rouanet, é importante vocês saberem que um cineasta não vai a um caixa do governo e ganha 1 milhão, 2 milhões em espécie. O governo não dá esse dinheiro. O que o governo oferece é renúncia fiscal em alguma quantidades de impostos que empresas privadas queiram investir em filmes. Ou seja, as empresas, em vez de pagar determinado imposto, investem em filmes, para ganhar, inclusive, com publicidade e tudo mais. Por que esse dinheiro não é um dinheiro que deixa a gente a ver navios? Porque esse dinheiro acaba por gerar empregos. Então, o tal dinheiro público que vocês tanto reclamam aí da Lei Rouanet acaba por gerar empregos e fazer um mercado inteiro acontecer. Um filme não é feito por atores e diretores somente. Uma equipe de filme tem, em média, de 100 a 200 pessoas. Porque tem todo o processo de pré-produção, de finalização. Então, além de tudo, num país com 13 milhões de desempregados, que deveria ser a preocupação desse governo, e não o que se faz com a história da Bruna Surfistinha, a gente ainda incentiva a geração de emprego. É óbvio que esse tipo de decisão, ela é muito problemática. E não necessariamente por onde vai estar a Ancine, porque a bem da verdade, esse governo já sinalizou que está pouco se lixando para a cultura, para o meio ambiente e para a sua saúde. E essa questão do Rio, mudar do Rio para Brasília, nem é. Isso aí tudo bem, pode acontecer dentro de uma visão administrativa. Se mantém ali as pessoas qualificadas dentro da pasta. Mas essa não é a questão. Né? A questão é a sinalização para o futuro da cultura brasileira. A gente já tá num governo que tá entupindo você de agrotóxicos e você tá fingindo que não tá vendo. A gente tá num governo que acabou parceria com vários laboratórios e tem gente que depende de remédio do SUS que não tá recebendo esse dinheiro, esse remédio e tá com a vida em risco. Então agora, por que se preocupar com o cinema quando a sua vida não vale nada para esse governo, não é mesmo? Vai ser tratado como perfumaria. Agora, ideologicamente, é preocupante. Quem é o Bolsonaro, aliás, quais as qualificações do Bolsonaro para decidir
que tipo de filme deve ser feito ou não no Brasil. Aliás, se tem uma coisa que eu imagino que aconteceu, é que ele viu Bruna Surfistinha e gostou. E pra variar, Será ele que pega ele um viu? tema que mexe com a moral, Pera aí. com a moral sensível de muita gente. Você assistiu, Não presidente? levei os meninos. Não levei os meninos. Aham. Pra variar, ele Deixa eu pega um só- tema que mexe com a moral sensível de Pera aí, muita gente, capítulo. como é o caso da prostituição, pra transformar em cortina de Mostra fumaça os peitos da Débora para Seco. fugir dos problemas. É isso, Vini. Pelo amor de Deus, Bolsonaro, vai cuidar dos desempregados e da saúde desse país. Deixa o cinema em paz. Vamos abrir aspas aqui pro presidente. Não posso admitir que com dinheiro público se façam filmes como o de Bruna Surfistinha. Nossa, que declaração polêmica, presidente. Triste do país que não investe na sua alta cultura. Triste do país que não preserva a memória das suas figuras históricas mais icônicas. Só com muita ironia mesmo. Aqui a gente tem que seguir o conselho do Mano Brown e voltar para a base. Qualquer discussão relacionada a dinheiro público no Brasil, e aqui se incluem sim as verbas captadas por lei de incentivo e lei de renúncia fiscal, tem que ser contextualizada. Nós vivemos num país deficitário e carente. Para ficar em 2 dados, né, o déficit primário em 2018 foi de 120 bilhões de reais, tem mais de 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto ainda no Brasil. Então, quando a gente coloca as coisas em perspectiva, fica difícil respeitar o argumento de que promover a biografia de uma personagem historicamente irrelevante é um uso inteligente e justo do dinheiro do pagador de impostos. E agora falando sério, triste do país que não sabe definir as suas prioridades, né? Mesmo do ponto de vista cultural ou educacional, é muito difícil enxergar a utilidade do investimento público em uma produção, como é o caso de Bruna Surfistinha. E isso independentemente da qualidade ou falta de qualidade artística e cinematográfica. Eu não quero entrar nesse mérito, porque numa realidade de recursos escassos destinados à cultura, esse filme, que muitos críticos afirmam que normaliza e até glamoriza a prostituição, ele tem que estar no final da fila de acesso à verba pública, né? Se é que tem que existir verba pública. E aqui vai uma crítica mais ampla. O dinheiro do pagador de impostos, ele é utilizado para financiar os custos do filme, mas o contribuinte, ele não se beneficia do eventual lucro com bilheteria e exibição. Nada mal, né? A gente fica com o ônus e eles ficam com o bônus. O povo brasileiro, nesse sentido, é o melhor sócio do mundo e é obrigado a ser sócio. É obrigado a participar de empreendimentos com os quais ele não concorda. E eu quero frisar isso porque isso é uma reflexão muito importante. O risco de prejuízo para os envolvidos é zero. O cachê do diretor, o cachê do produtor e dos atores está garantido. Isso quando a remuneração não é superfaturada, porque aquela lógica perdulária do serviço público, que paga salários em média 70% maiores do que os de valor de mercado, também se aplica à cultura. Seja por lei Rouanet, seja por lei de incentivo, seja pelos cachês e contratos com estatais de comunicação, como é o caso, por exemplo, da EBC, que é mais conhecida como TV Lula, pelo seu viés militante. Então aqui, olha, segundo a publicação da Folha de São Paulo, Bruna Surfistinha teve mais de 2 milhões de espectadores. Parabéns aos envolvidos na produção, mas nós, os contribuintes, né, vamos dizer assim, a gente ainda está aguardando o retorno do nosso investimento, porque eles lucraram. E para fechar, já que a gente comentou sobre mídia militante, o Brasil 247, que se define como, abre aspas, o seu portal progressista, repercutiu a notícia da seguinte forma: indignados com o ataque de Jair Bolsonaro, que revelou ignorância e obscurantismo, os produtores de Bruna Surfistinha disseram que o filme gerou centenas de empregos. Ora, quanta empresa, microempresa nesse Brasil gera milhares, milhões de empregos sem precisar mamar em teta pública, para usar uma expressão que o Fefito trouxe? Essa justificativa tosca mostra como o Brasil está contaminado pela cultura do privilégio. A elite artística, ela acha normal e legítimo viver às custas da sociedade, sem atinar. A gente está falando de uma elite, A gente sabe muito bem quem está envolvido nesses projetos. E sem atinar que privilégio, por definição, é aquele direito pelo qual todos pagam, mas muito, muito poucos usufruem. Sabe o que eu acho? Tipo, as coisas que os filhos do Bolsonaro fazem. Tipo o cargo de embaixador. Ah, entendi. Mas é isso mesmo. Sabe o que é tosco? Mas é verdade, tosco, a classe política deita e rola em privilégio. Tosca é o desvio do foco principal aí. O que o Bolsonaro... Qual que é a ação que ele faz quando toma essa atitude, quando diz essas palavras, quando profere esse tipo de conduta frente ao Estado, porque ele é o Estado.
mas a visão personalista do presidente, o então candidato, do que moveu ele como político em 30 anos de Câmara, né, dos Deputados em Brasília, de toda a carreira que ele fez na política e puxou a família inteira, com filhos e tudo, ex-esposas. É uma sequência de ações que a gente não pode esquecer quando a gente faz uma observação sobre essa frase dele, que é uma frase ideológica. Ela é toda imbuída de ideologia. Não dá para dissociar e trazer comparações que não procedem. O país, claro, tem prioridades, mas a cultura e o cinema fazem parte do que é a arte da nação e que é a alma da nação. Agora, dizer que, poxa, vamos priorizar o dinheiro. Que filme que o Bolsonaro acha que deveria ser feito, então? Ele quer tutelar as histórias que nós, cidadãos, queremos conhecer? Queremos conhecer pelo cinema, pelos livros, pelas músicas. Qual é a tutela que ele quer inferir aí? A gente tá de frente... Não sei, mas se você tivesse a opção... A novos tipos, deixa eu só completar, a novos tipos de autoritarismo. A gente tá aí com autoritarismos disfarçados, novos tipos de ditadura, novas maneiras de você estabelecer censura, que não é mais da figura do censor, vem aqui, me dá a letra da tua música. É através de ações de quem tem a caneta e o poder na mão que vai cerceando o poder de livre escolha da própria sociedade e autogestão. É claro que a pobreza é uma prioridade. É claro que o dinheiro público tem que ser gestado de uma forma a abarcar as principais necessidades da população brasileira. Agora, querer tutelar que tipo de filme a gente quer ver? Ora, se é a história de uma prostituta, o filme é uma ficção, é uma cinebiografia, é uma realidade, que tipo de filme Bolsonaro acha que seria bacana a sociedade que paga impostos, como o Caio falou, assistir? Um filme de milicianos, talvez? Um filme de um político que faz a carreira na política e fica na política levando a família inteira pra política? Um filme de uma pessoa dentro do exército militar que promove atos terroristas? Isso seria um bom motivo para escrever um roteiro de um filme? Ora, espera lá, vamos observar as coisas como elas são. O que ele tá fazendo aí, mudar a Ancine, de novo, digo, para Brasília, tudo bem, que se dane essa decisão, é uma questão de opção administrativa. Agora, tutelar o que a gente quer ver é mais um sinal da maneira personalíssima e personalista que o Bolsonaro entende que é a gestão de uma nação, que é a gestão de um Estado. Ora, um figura que pediu a retirada de uma propaganda do BB, do Banco do Brasil, por conter ali, contemplar participantes representantes da diversidade. Um presidente que diz que trabalhou na infância e que tudo bem, frente a um país que tem ali crianças sofrendo e trabalhando por necessidade e tendo suas infâncias perdidas em trabalhos em detrimento de um estudo bem feito, de uma escola oferecida para que essa criança se forme. Ora, a experiência pessoal não pode ser traduzida à maneira dele gerir o Estado. Uma pessoa que é abordada por um fiscal ambiental pescando numa área proibida e que caduca-se a lei, não paga a multa e quer transferir essa região em área para acesso de pescadores, para um turismo, transformar na Cancún brasileira. Vamos ver ato por ato aí. Uma pessoa que acha que rosa é uma roupa de maricas. Uma pessoa que acha que um ministro, porque tá com uma gravata rosa, tudo bem, tá com a gravata rosa, mas é meu amigo, olha aqui, o Alcolumbre. Pô, vamos observar as coisas. Um presidente que diz que prefere um filho morto num acidente a um filho gay. Tá tudo imbuído de uma ideologia e de uma maneira personalista de enxergar o Estado. O Estado é maior do que isso, Bolsonaro. O filme que a gente quer ver não é o filme que você acha que a gente quer ver. É uma tutela que você quer impor à população brasileira que a gente não quer. Acho que nem mesmo quem votou em você quer isso. Tutelar o que o povo deve ver ou não, isso é um ato de quem? De um ditador, de um censor. Você está disfarçando um ato autoritário em meio à sua retórica e tentando enganar quem, eu não sei. E essa declaração do Onyx Lorenzoni também, ela não vem carregada de dados, né, dizendo que o cinema brasileiro não produz filmes de altíssima qualidade, quando esse ano o Brasil foi premiado em Cannes 2 vezes. O Festival de Cannes, o Brasil usa o Festival de Berlim, de Veneza, já foi indicado ao Oscar. O Brasil, ele tem um cinema muito admirado lá fora. Agora sim, eu acho que eu tenho que falar duas coisas aqui, especialmente por ter convivido com pessoas de cinema
muito próximas de mim a vida toda. Eu cansei de ver pessoas trabalharem por salários simbólicos. Com orçamentos apertados. Eu acho que é no mínimo leviano cinema ficar é muito dizendo caro, que né, o Fefito? trabalho de um monte de profissionais da indústria do cinema é superfaturado. Eu já cansei de ver pessoas trabalhando por 2 ou 3 meses para ganhar R$2.000. Que é, sim, uma grana que muda a vida de muita gente num país Preciso pobre girar, como o nosso. preciso girar, Mas Fefito. só pra encerrar, eu acho que é de uma falsa simetria gigantesca eu dizer que você tem que escolher entre saneamento básico e cultura, quando você pode ter os dois. É só ter um governo responsável o suficiente pra gerir direitos nossas coisas. Aliás, vamos lembrar dos agrotóxicos. Eu preciso falar aqui, girar a polêmica, que tem uma outra, não bastasse a primeira. Vamos lá, meus amigos, vocês devem ter acompanhado aí o barulho que gerou o novo slogan do governo federal para estimular a vinda de estrangeiros ao Brasil. Essa história vem desde terça-feira, quando a Embratur, também conhecida como Instituto Brasileiro ou melhor, Empresa Brasileira de Turismo, apresentou a frase marqueteira em inglês, Visit and Love Us. Fecha aspas aí. Há quem a tenha interpretado como um convite sexual. Visite-nos e nos ame. Depois da ruidosa repercussão, nessa quinta-feira, a Embratur disse que não vê motivos para que se tome o slogan como um incentivo ao turismo sexual. Vamos saber mais dessa história, Fefito? O que você pode nos trazer a respeito disso? Pois é. Polêmica pouca é bobagem, não é mesmo? A Embratur anunciou um novo slogan que significa Brasil Visit, que diz Brasil Visit and Love Us. Mas o que seria Brasil Visite e nos ame também tem uma conotação sexual. A gente viu, inclusive nas redes sociais, várias e várias pessoas reclamando de tudo isso. Então vamos ver primeiro, ante toda a polêmica, alguns tweets para vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil. A Manuela Dávila foi ao Twitter e disse o seguinte: o Brasil é um dos principais países em que ocorre exploração sexual no turismo. Além do presidente afirmar que quem quiser vir aqui fazer sexo com a mulher fique à vontade, o ministro do Turismo lança o slogan Brasil, visite e nos ame, ao invés de propor campanhas de combate a isso. Próximo tweet. Sou turismólogo, diz o Éder BZR, por formação, e digo que o slogan não só está mal escrito e tem um duplo sentido, como também reflete o viralatismo do atual governo, já que nossos números mais importantes são os do turismo doméstico, brasileiros visitando o Brasil. Próximo tweet. Rosana Herman, jornalista, eu realmente não compreendo essa construção Visit and Love Us. Próximo tweet. A Débora Quintal fez aqui um tratado pra gente entender por que é polêmico isso. Porque o visit ficou sem objeto direto e o love us ficou solto. Dá a impressão de que o visit e nos ame é visit o quê e nos ame pessoas quem. Mas você quer, na verdade, que a pessoa ame o Brasil. Então é visit it. E não nós, né? Que é us. Fica a aula gratuita pra vocês. O ideal seria visit us and love it. Mas quem sou eu pra corrigir, né? Então, visit us and love it. E aí, por fim, o Hector Lima não é de hoje que a Embratur paga mico. Em 1980, o governo Figueiredo fazia a dívida externa e a inflação subirem para manter o abastecimento durante a segunda crise do petróleo. E com esse mexã, começava o filme Os Três Mosquiteiros Trapalhões. Tá vendo que tá tudo ligado, né, nesse país. A Embratur chegou a emitir uma nota dizendo que não via problema sobre isso. Alguns professores de inglês, inclusive aqui tem uma reportagem da Folha que procurou alguns professores de inglês, e segundo a Janine Pires, love significa amor, mas também pode ter conotação sexual, que é make love. É tipo transe, basicamente. Faça amor. E ela lembra que o Brasil vem lutando para apagar a imagem de destino de turismo sexual. O Alfredo Lopes, presidente da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro, diz que a tradução foi ao pé da letra e que pega mal pra gente. Segundo ele, essa é só uma ponta do alfinete. A professora de inglês Rita Garcia afirma que gramaticalmente o correto seria usar o pronome it em referência ao Brasil. Mas ressalva, pensei mais mesmo como uma licença poética. Sim. A gente sabe que a Embratur, desde os anos 80, faz muita propaganda de turismo pro Brasil e já fez muita propaganda com mulheres de biquíni, basicamente como se fosse o que a gente tivesse de mais atrativo. A gente tá em 2019. A gente tem que aprender que mulheres não são atrativos para vir a um país que tem turismo sexual
acontecendo do Oiapoque ao Chuí, especialmente no Nordeste, de onde eu vim, que já vi muitos casos de crianças e adolescentes se prostituindo, inclusive forçados, nas praias das nossas capitais. Então, assim, tá na hora de repensar esse slogan. E vamos lá para Brasília, eu vi com Trindade, mas são atitudes que vão sendo impelidas a mudanças por conta de novos tempos, né? Estamos diante de outros paradigmas, outros entendimentos das coisas, e eu acho que essa mudança vem sendo considerada em todos os órgãos, né? De uma maneira geral. Quer dizer, é o que se espera. Mas vamos a Brasília, ver como isso repercutiu por lá, com mais detalhes a respeito desse assunto, com ele o indefectível José Maria Trindade. Bom dia, Zé, bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, esta é uma área muito sensível e o núcleo ali da Presidência da República cuida desses assuntos com atenção que você nem imagina. Para se ter uma ideia, na cerimônia ontem lotada dos 200 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro foi mais do que claro. Não vai permitir nenhum tipo de uso de propagandas e nem mesmo financiamento de filmes que incentivam esse tipo de coisa. Ele foi claro, né, e chegou a dizer, olha, que se eu perder apoio, tudo bem, mas todos sabiam que eu era assim e ministro meu e funcionário do governo tem que seguir esta indicação. O Brasil, antes de Bolsonaro, tentou se livrar dessa ideia de que seria um país de bundas, né? Exatamente diante destas propagandas de turismo, mostrando muita mulher de biquíni fio dental, que é uma parte que escandaliza certos países que preferem deixar os seios à mostra do que cobrir a bunda, né? No fio dental. Existe essa diferença. É cultural, né, Zé? É uma questão cultural. Você vê a parte de baixo do biquíni, muitas vezes de europeias, né? Aquele biquinão, né? Aquela cobrindo a bunda toda, digamos assim. E os seios, não tem a menor cerimônia com os seios, né? Tomam sol nos parques, tudo todo seio de fora. Exatamente. Então, diante dessa postura do governo, é que torna essa área muito sensível. Foi uma escorregada e veja bem que a Embratur imediatamente se posicionou porque sabe que qualquer escorregada nesta área, né, fica com a cabeça a prêmio. Ontem o presidente falou, vocês já falaram aqui sobre o financiamento do filme. Da Bruna Surfistinha e tal. A gente vê claramente de que o presidente e a equipe do Palácio do Planalto está muito olhando para esse lado. Agora, Edgar, devo dizer que o governo quer incentivar o turismo no Brasil. O presidente fala sempre na indústria do turismo. Aliás, todos os presidentes falaram nesta tal indústria sem chaminés, né? Verdade, Zé. Vamos lá. Só algumas observações, vamos começar com a análise da frase, né? Brazil, visit and love us. Vamos lá, aqui a gente está diante de uma figura de linguagem, né? Que é a zeugma, né? Você não precisa, a elipse, que é a seguinte, você não precisa colocar todos os termos da oração. E mesmo assim você tem duas interpretações possíveis. Ou o visit se refere a Brasil, ou o visit se refere aos brasileiros. Agora, isso é maravilhoso, porque explicita que o brasileiro, o povo brasileiro, ele é protagonista da experiência turística. Certo? É o povo como ativo, como bem, como ponto positivo do Brasil, né? E que país que pode se gabar de ter um povo alegre e hospitaleiro como o nosso? Fora que o slogan ele tem uma forte base estatística. 96% dos estrangeiros que visitam o Brasil declaram que pretendem visitá-lo novamente. Então, nesse sentido, não tem problema nenhum. E eu não sei que tipo de relacionamento que esse povo tem, mas amar é bem diferente do que fazer sexo e até diferente do que fazer amor. Aqui, para mim, não é nem aquele caso de dar a pior interpretação possível, dar uma interpretação impossível, porque esse slogan ele não tem nenhuma conotação sexual para quem é fluente em inglês, como foi bem colocado. O verbo aqui, quando você fala make love, o verbo é make, não é love. São sinônimos completamente distintos. E se você vai para a publicidade, qual que era o slogan do McDonald's? I'm loving it. Porque love significa adorar, né? Não significa transar. Mas não aí tá usando o it fazer, e não o us, fazer que amor. É exatamente o que não, mas é porque love tem múltiplos significados no inglês. Você pode usar love para adorar, inclusive, né? Agora, você nunca vai usar love como sinônimo de fazer sexo ou transar. Então, assim, isso aqui é uma forçação de barra tremenda. Não tem nada de errado com o slogan. E pelo contrário, ele coloca o brasileiro como protagonista da experiência turística do estrangeiro aqui no nosso país. Eu concordo com o que você falou, Caio.
mas eu tenho que colocar a seguinte circunstância para o entendimento de tudo isso e por que talvez tudo isso, essa discussão esteja sendo gerada. Em maio desse ano ainda, o presidente aí, não sei se para querer atacar os gays, o turismo LGBT, falou assim, eu prefiro que as pessoas venham pro Brasil para transar, se quiserem transar com as mulheres, virem para cá, fiquem à vontade, foram as palavras usadas pelo presidente. Quando ele se referia, na verdade, ele estava atacando ali o que ele chamava, o que ele definiu como um turismo LGBT, né? Dizendo que o Brasil era um país familiar, enfim, e que preferia que se as pessoas quisessem vir para cá para transar com as mulheres, para que ficassem à vontade. Veja, diante dessa colocação aqui, a gente, primeiro, fica em dúvida se ele está, na verdade, contra, se ele é um inimigo dos gays ou das mulheres, no caso, né? Quando ele faz uma afirmação como essa. E, claro, toda a trajetória histórica, né, da própria Embratur, como o Zé Maria bem lembrou, já fez propagandas e colocou em seus filmes e em suas fotografias a figura da mulher brasileira, né? Claro que a figura da mulher brasileira é bela, é magnífica, mas você fazer essa ligação entre, olha, venha pra cá, nossas mulheres são bonitas, venha pra cá, se você quiser transar com as mulheres, ó, fica à vontade, tudo bem, mas gay aqui não. Quer dizer, se tudo isso não tivesse esse pano de fundo, essa frase não teria nada demais mesmo. É perfeitamente compreensível. Pô, vem pra cá, você vai nos amar. O brasileiro é um povo bacana. Receptivo. É um povo receptivo, é um povo acolhedor, Se né? o gringo não for assaltado, ele vai ter exatamente essa impressão. Não é? É uma coisa que vem dentro de um contexto, não é uma coisa jogada, assim, que a gente pode analisar isoladamente, né? Vem a partir de um histórico cultural e do que vem propagando esse novo governo. É exatamente o que eu penso, né? É o histórico, é o que houve antes desse anúncio, é como se fosse uma ferida que ainda está dolorida, né? Se fosse em outra situação, essa frase não teria essa conotação. Mas o Brasil, não adianta esconder, o Brasil tem sim essa conotação, as brasileiras sofrem assédios em alguns países, inclusive na Argentina, porque eles têm uma ideia da brasileira de que é muito, digamos assim, disponível, né? Então, é por isso. É o que eu costumo dizer, do velho complexo, né? Quando você tem um complexo, qualquer coisa te agride. Então, é uma ferida que ainda não foi fechada e daí essa repercussão. Fora disso, não teria mesmo nenhuma repercussão na tradução da frase, que tem um sentido ambíguo, mas nem tanto. É o que eu penso também, Zé. Estamos aí diante novamente, do paradoxo, né? A gente faz o carnaval, a gente exalta essa beleza, a gente bota o corpo pra fora, mas a gente muitas vezes é moralista, né? Na maneira de enxergar as coisas. Muito diferente, para usar um exemplo que você trouxe pra gente, do europeu, que tem uma cabeça mais aberta, né? Para essas questões de costumes. Obrigado, viu, Zé? Os Estados Unidos, que se cobre, é moralista, conservador, e a maior indústria pornográfica do mundo, o maior faturamento do mundo. Então, existem essas diferenças. É isso. Muito bom dia a todos. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Lembrei também de mais um paradoxo, né? Em muitos países radicais árabes, né? Países muçulmanos, as mulheres são cobertas, né? Mas os sultãos ali têm um harém à sua disposição, quer dizer, né? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né? Vamos pra frente, tem mais assunto pra gente tratar aqui no Morning Show. Agora vamos falar de entretenimento, vamos dar uma desanuviada? Pelo amor de Deus, sim. Fefito, é com você o papo, quero saber aí como é que foi a volta de La Casa de Papel, série que faz muito sucesso no Brasil. É uma série espanhola, né, Fefito? É uma série espanhola que originalmente foi concebida como minissérie, a Netflix reeditou em 2 temporadas e fez tanto sucesso que decidiu fazer uma 3ª temporada, mesmo tendo resolvido, em tese, toda a história no final da 2ª. Pra quem não lembra, ela é tão ruim que ela chega a ser boa, Exatamente, né? Isso, Vini. Ela é uma série tão ruim e tão... Vini, é o da pena. Como assim, meu? Tá pena, tá bom. Então, mas só porque eu te chamei de Vini ontem? É verdade, me chamou de Vini. Tá mal mesmo. Mas isso é uma verdade, Vini, porque tem tantos ganchos e força tanto a barra em dado momento que ela fica muito boa pelo absurdo dela mesma. A gente, pra você que não viu, tape o ouvido por 10 segundos agora, porque a 2ª temporada terminou com eles conseguindo fugir do assalto ao banco. Eles ficaram lá presos no banco e depois conseguiram fugir com todo o dinheiro.
E agora a gente vai ver o que eles fizeram com esse dinheiro, onde está cada um dessa turma que assaltou um banco com máscara de Salvador Dalí. Inclusive, uma das reféns agora faz parte desse grupo. A terceira temporada gira em torno de um outro personagem que foi detido. A gente achou que ele teria morrido de repente e tal, e aí, não vou dar muito spoiler, aí esse grupo vai tentar resgatar esse personagem e planeja um novo assalto. Tem uma coisa meio Robin Hood nessa série. O professor vai usar um Zeppelin, por exemplo, e vai jogar dinheiro sobre Madrid, parte do dinheiro que roubou, como se estivesse devolvendo ao povo o dinheiro que pegou do banco. Claro que ele mantém uma parte, está num paraíso ali com sua amada. A gente vai voltar vai ver as máscaras voltarem a ser usadas, as máscaras de Salvador Dalí. E olha só que curioso. Muita gente usou como fantasia essa máscara pelo mundo e há cenas, inclusive, de protestos no Brasil, cenas reais, com pessoas usando as máscaras no Rio de Janeiro. O elenco, durante a premiere lá em Bogotá, fez questão de dizer que o fato de usar cenas de protesto no Brasil nem de longe sinaliza qualquer tipo de apoio político ao governo brasileiro nesse exato momento. Mas, de fato, virou uma mania. A gente usou essas máscaras em carnaval, agentes brasileiros, usou em protestos, usou em vários lugares. A expansão do cenário claustrofóbico da Casa da Moeda, por exemplo, também ganhou outros países. Tem Panamá, Argentina, Indonésia, Filipinas e Itália. A missão agora é menos instigante, afinal eles não são reféns, mas ainda assim, tá todo mundo amando a série, não por acaso ela tá entre os mais comentados do Twitter hoje. E La Casa de Papel faz parte de um pacote de 3 estreias da Netflix hoje. Hoje estreou um monte de coisa. Além de La Casa de Papel, estreou a nova versão de Os Cavaleiros do Zodíaco e a terceira temporada de Queer Eye, que é um reality show muito legal, recomendo todos. Beleza, aproveitar o da Pena que passou por aqui pra dar veio. a hora certa da Pena. Você gostou desse? Não gostou do Casa de Papel, né? É o que eu falei, né? É uma série que ele é tão ruim que acaba sendo boa. legal. 10h39, horário de Brasília, velho. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bora de volta aqui com o Morning Show. O FaceApp, aplicativo russo que virou febre em vários países por permitir que usuários se envelheçam em fotos, tá na mira de um senador americano, Chuck Schumer, que quer que o FBI e a Comissão Federal de Comércio investiguem os riscos à segurança nacional e à privacidade das pessoas causados pela manipulação de dados do aplicativo. Já aqui no Brasil, o Procon de São Paulo notificou empresas para apurar possível violação de privacidade por meio do FaceApp. A reportagem é da nossa colega Larissa Coelho. Nesta quinta-feira, o FaceApp, aplicativo que virou febre na internet por envelhecer os rostos dos usuários. Nos últimos dias, a ferramenta tem sido alvo de questionamentos quanto à sua política de privacidade. De acordo com o diretor executivo do Procon, Fernando Capês, a preocupação é a de que o aplicativo faça uso indevido das imagens e dados dos usuários. Existem 2 cláusulas nesse contrato, nesse aplicativo, uma delas que permite a empresa FaceApp vender e alugar esses dados para outras empresas. E uma outra cláusula, segundo a qual a empresa não se responsabiliza pelo vazamento dos dados. Então, por trás dessa brincadeira engenhosa e inocente de envelhecimento facial, está uma estratégia em escala mundial de coleta de dados para fins mercantis. Também foram notificadas as empresas de tecnologia Google e Apple por disponibilizarem o aplicativo nas lojas oficiais. De acordo com o Procon, elas seriam corresponsáveis pelo potencial abuso do FaceApp. Até agora, o aplicativo já foi baixado por mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, os termos de uso e a política de privacidade da ferramenta passaram despercebidos pela maioria dos usuários. Eu leio muito por cima as primeiras frases, mas é o máximo que eu faço. Não, nunca li. Só clico e deixo instalar. É por meio dessas normas que o aplicativo explica aos usuários quais são as condições de utilização do serviço. Apesar de essenciais, elas estão todas em inglês. O FaceApp, que tem endereços localizados nos Estados Unidos, Rússia e Panamá, afirma que não vende informações a terceiros, mas que pode compartilhar alguns dados com empresas parceiras. Ainda de acordo com a ferramenta, os prestadores de serviços do aplicativo podem ter acesso às informações dos usuários conforme necessário.
O Procon aguarda agora um esclarecimento da empresa quanto à suspeita de coleta indevida de dados. O caso deve então seguir para a Diretoria de Fiscalização da Fundação para ser avaliado. Caso seja comprovada a prática abusiva, FaceApp, Google e Apple podem ser multados em até 10 milhões de reais. O Procon almoço grátis, né? Você acha que tem? Não existe almoço grátis. A coisa mais louca é que, nesse caso, todas as celebridades também acabaram aderindo a isso. Então, no final das contas, a gente pode ter ainda um vazamento bem maior de dados, se isso de fato acontecer. É mais uma via de vazar informações, né? Pois é, mais uma via de vazar informações. Aliás, tem uma coisa também, muita gente acha que é um estudo da CIA para já fazer estudos de rosto, de como as pessoas vão ser mais velhas, de identificação de rosto. Tem umas teorias da conspiração rolando aí há muito tempo. Agora, tenho certeza que tem muitas celebridades com medo e arrependidas de ter postado isso. De Juliana Paz a qualquer outra pessoa, assim. Vi muita gente postando, inclusive eu mesmo postei, ainda bem que nada tem a esconder. Olha, aqueles. É por isso que eu admiro cada dia mais Edgar Piccoli, um visionário. Já basta que me ficar velho naturalmente. Que me falou no primeiro dia, na sede da Ursal, né? Falei. Na sede da Ursal, que isso seria um perigo. Falei. Às nossas vidas, E né, vou te Edgar? processar, porque você fez foto minha e me mostrou. Se você publicar Não, isso mas eu aí, não te publiquei, processo. tá? Não, eu vou manter aqui. Tem uma amiga que disse, pra quê eu vou querer ficar me vendo mais velha? Prefiro a morte. Já tô lidando hoje com isso. Mas é engraçado, gerou uma discussão, né, curiosa sobre isso. Eu vi pessoas também, mulheres, né, reclamando e dizendo, observando de forma realista, né? A mulher não fica com cabelo branco. É verdade. A mulher, só o homem que fica grisalho nesse app. Eu percebi isso. Não é? Eu achei que fiquei um bagulho, cultura da gente. tintura. A cultura da tintura até no app, olha aí, ó. Pois é, eu achei que fiquei um bagulho. Eu espero estar mais hidratado quando chegar lá. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. É hora de mais um episódio do nosso já clássico quadro Não Convide para a Mesma Festa. Quem serão os protagonistas dessa vez, hein? Os protagonistas... de uma briga, né? Como é que é? Sônia, oi Sônia. Vem com a gente. Muito sensacionalista, tá? Vem com a gente, Soninha. Os protagonistas de hoje são do mundo jurídico. Marco Aurélio Melo e Sérgio Moro. Em entrevista à coluna Painel da Folha de São Paulo, o ministro do STF criticou o ex-juiz por causa dos diálogos da chamada Vaza Jato. Segundo a colunista Daniela Lima, é crescente o incômodo no meio jurídico com a interação revelada pelas mensagens obtidas pelo The Intercept, supostamente entre Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Segundo o jornal, Marco Aurélio diz que continua a indagar o que nós estaríamos a dizer se Moro tivesse mantido essa espécie de conversa com a defesa dos réus. Ministério Público no processo é parte e tem que ser tratado como tal, disse o ministro do STF. Ainda de acordo com o painel, Marco Aurélio espera que o atual ministro da Justiça não ocupe a cadeira que é hoje dele, Marco Aurélio, e que deixará em 2021 ao se aposentar compulsoriamente. Vamos lá, Caio. Esses pontos aí que o ministro traz, ministro do Supremo Marco Aurélio traz, são as questões que eu sempre coloco aqui, quando a gente fala sobre isso aqui. Eu fico batendo nessa tecla aí. O Ministério Público é a parte do processo. Você assim entende também? Não. O Ministério Público é parte imprópria do processo, a doutrina é divergente. Claramente, o ministro Marco Aurélio, graças a Deus, adota postura diversa da minha, do professor Modesto Carvalhosa. Entende-se como quer, então? Não. O Ministério Público ele é parte imprópria porque ele é imparcial. Ele não está lá simplesmente para acusar, ele está lá para acusar ou pedir absolvição. Ele está um pouco para acusar e um pouco para fiscalizar, né? Não, é muito diferente quando você tem no direito penal, você tem o réu e a vítima. Aí você está falando de partes próprias, no sentido provavelmente que o ministro trouxe. Aliás, não devia ser nem não convide para a mesma festa, né? Devia ser não convide para o mesmo tribunal. Cumpre aqui destacar que esse ministro é um pavão, né? Ele dá mais entrevista do que sentença. E claramente, aqui na frase, ele falou o seguinte, que o Moro não é vocacionado ao Supremo. Aqui a gente tem que dar uma certa licença para o ministro, já está ficando um pouco mais velho, ele provavelmente se confundiu e trocou o pronome por artigo, né? Porque o certo seria assim, ele não é vocacionado a este Supremo, esta
composição, que talvez seja aquela de menor reputação de todos os tempos na história republicana brasileira. Esse Supremo, ele não respeita o processo legislativo, ele cria leis aí, normas a seu bel prazer, ele abusa, alguns membros abusam da sua autoridade. Temos aquele caso emblemático aí do ministro Ricardo Lewandowski dando ordem de prisão a um cidadão que o criticou, e censura a imprensa, caso muito recente envolvendo aí o presidente do Tribunal, Dias Toffoli, e seu carrasco da liberdade de expressão, o ministro Alexandre de Moraes, que queria censurar a revista Cruzoé. Em outro momento dessa entrevista, o ministro Marco Aurélio também colocou que, abre aspas, a máscara de Moro caiu. Bom, se esse fosse o caso, a máscara caiu e nós descobrimos que ela era transparente, porque a percepção que a população tem do Sérgio Moro permanece a mesma. É um juiz linha dura com a criminalidade, que não homologa a delação generosa, como foi o caso da delação dos irmãos Batistas, costurados aí pelo ex-procurador-geral, alguns procuradores, aí figuras bem duvidosas, e com amém, inclusive, de membros do Supremo Tribunal Federal. E a gente descobriu o que a gente já sabia, que Sérgio Moro é empenhado no combate à corrupção e leva isso muito a sério. Algumas coisas sobre o ministro Marco Aurélio que a gente tem que registrar. É natural, né, a gente julga as pessoas pela nossa própria régua moral. É natural que ele não queira que o Moro ocupe a sua vaga, porque eles têm biografias, né, e pensamentos muito distintos. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio, ele foi nomeado pelo presidente Fernando Collor, que era, olha só, seu primo, né? Além disso, em relação à Justiça Federal, ele tem uma relação diferente com a Justiça Federal. O Sérgio Moro, por exemplo, ele entrou na Justiça por concurso público. Já a filha do ministro, né, ela foi nomeada como desembargadora do TRF após derrotar nomes muito experientes, como reportado pela Folha de São Paulo à época, pela Dilma Rousseff. Ela deve ser um prodígio jurídico, porque ela tinha só 37 anos, Edgar, e era advogada. Sequer era magistrada ou juíza ou procuradora de carreira. Falando do ponto de vista ideológico, ou na verdade da corrente, o Marco Aurélio é aquele que é adepto, é um dos próceres da doutrina laxativa, né, que solta tudo e todos. Vamos lembrar da entrevista dele à Globo News, André Sadi, na qual ele diz que votar contra a legalidade da prisão após julgamento em segunda instância é homenagear a Constituição. Ele também foi autor daquela liminar que poderia ter soltado mais de 100 mil bandidos, né? Então, assim, é natural que ele se sinta aí em antagonismo com o juiz Sérgio Moro, e isso é excepcional para a reputação do ministro. Você acha que tem alguém bom lá? Do ministro da Justiça, Você acha que tem alguém bom lá, Caio? No STF, que é a Corte Suprema do Brasil, alguém se salva lá? Acho que sim. Quem? Quem você acha que é bom? Bom, assim, para emprestar a minha reputação? Quem você acha que é? Bom, eu tive aula com dois lá, né? Eu tive aula com o Lewandowski, que enfim, era um professor bem mediano, e com o Alexandre de Moraes, esse sim, só que nos decepcionou no episódio de censura à liberdade de imprensa. O Dias Toffoli, aquela trinca, né, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio também, da doutrina laxativa. Tem a ministra Carmen Lúcia, ela atua com certa propriedade, tá? A ministra Rosa Weber também, mas assim, nenhum grande de Mello, destaque. O decano Celso de Mello. É garantista, Edgar. É garantista. Olha, eu acho curioso, a gente vai sempre tomando contato com esses assuntos, lendo especialistas, analistas, juristas, vendo a própria atuação deles, né? E a crítica do Marco Aurélio, ela faz alusão, de fato, a essa questão que discutimos ontem aqui no programa acerca do juiz, no caso o Moro, deliberar com procuradores acerca da punição frente à delação premiada, né? Que no entendimento, imagino que do Marco Aurélio e de outros juristas também, ela não deveria acontecer, porque o juiz deveria só depois dos procuradores traçarem a delineação, né, dos caminhos ali da delação premiada e da prisão, enfim, do que isso vai trazer de benefício
ou não a partir das provas conseguidas a partir dessa delação, o juiz não deveria atuar, ele deveria só se manifestar depois de estipulado, e se ele achar que, olha, esse prazo aí de prisão tá pouco, vão aumentar, e aí sim se manifestar, né? Mas sabe a questão é ele se manifestar antes, né? Eu fico curioso, assim, o Marco Aurélio como garantista, né? Ele teria que ser coerente, então tem que registrar o absurdo que é um ministro do Supremo Tribunal Federal tomar por verdadeiras e endossar, e assim endossar, mensagens não periciadas, não confirmadas, não submetidas aí em sua integralidade ao público e às autoridades. Isso é a prova inequívoca, não só de que ele é um pavão, mas também que ele atua mais politicamente do que judicialmente, como se espera dele. E não negadas também, né? Há que se destacar, né? O ministro Moro em nenhum momento falou, isso aí não foi eu que falei, eu não falei isso. Ele não foi categórico na afirmação. Ele disse... mas o ministro ele tem que se manifestar, especialmente sendo um juiz, sendo um magistrado, ele tem que se manifestar sobre fatos concretos. Né? Ele pode dar entrevista, mas tem que se manifestar sobre fatos concretos, sim, não sobre ilações e possibilidades. Sim, né? sim. Como se verdadeiras fossem. Sim, olha, então, sei lá, eu fico pensando, é bom que exista essa... É bom e ruim, na verdade, que exista essa divergência frente à interpretação da lei, né? Porque ela dá margem a você tomar atitudes que muitas vezes têm um ar da legalidade, mas que na verdade são ilícitos, né? Tem ali um bom embasamento na letra fria da lei, como se diz, mas o resultado não é lá muito esperado ou justo. O senador claro, diante do senso de justiça de que cada um tem o seu, né? Então o senador Orovisto do Paraná, ele cunhou uma expressão legal para isso. Ele falou de canalice legalista. A gente vai ainda, acho que falar... tem ainda no programa de hoje, a gente vai falar, acho que ainda da questão do Toffoli, ainda, mas vamos... Assunto é o que não vai faltar nesse tema. Vamos em frente. Agora, 11 horas, quer falar, Fefito? Você fez uma ameaça aí. Eu fiz, só pensei... Não, vou ficar de boa agora. Então dá hora certa pra gente, Fefito. Eu vou brincar de dizer Raul Gil, só que sem voz de Raul Gil com o Vini. Vamos aplaudir! São 11 horas. Horário de Brasília. Rolou. Jovem Pan Morning Show. Um estúdio de animação na cidade de Kyoto, no Japão, foi alvo de um ataque que deixou mais de 30 mortos. Foi um incêndio criminoso. As cenas são chocantes, hein, Fefito? Pois é absolutamente chocante. Um estúdio premiado, inclusive. É um estúdio super premiado. O estúdio chama KyoAni. O KyoAni, pra vocês terem noção, antes da gente falar da tragédia em si, ele é um estúdio que tem produção própria, mas também trabalha em parceria com outros estúdios. Então, assim, você certamente já viu coisas feitas pelo KyoAni. É o caso de Akira, que é um dos animes mais famosos do Japão. Já passou aqui no Brasil. É o caso de Porco Rosso, Cowboy Bebop, Pokémon, o filme, Kids Grade, Inuyasha, e mesmo as animações próprias dele são muito legais, como Munto TV, A Silent Voice e Violet Evergarden, que tá na Netflix, inclusive. Um homem de 41 anos, chamado Shinji Aoba, tem problemas mentais, já chegou à conclusão de que ele tem problemas mentais, que ele sofre de distúrbios mentais. Ele chegou ao estúdio com um galão de gasolina, jogou um líquido inflamável e gritou morram, tocou fogo nisso. Pelo menos 30 pessoas morreram nesse episódio. Boa parte delas morreu na escada de incêndio que dava acesso ao teto do estúdio. A porta estava fechada e os corpos começaram a se empilhar. Depois, numa perícia, se viu que a porta não estava trancada à chave. Então acham que alguém começou a morrer na porta e as pessoas não tinham mais acesso à porta e foram morrendo em seguida. Pelo menos 19 pessoas morreram no acesso ao telhado. 11 dos outros cadáveres, além dos 19, foram localizados no segundo andar, 2 no primeiro andar e mais um nos degraus que ligavam o segundo e o terceiro andar. Na hora do ataque, cerca de 70 pessoas estavam trabalhando no local e as chamas se espalharam rapidamente, já que era um líquido altamente inflamável. O Shinji Aoba, que é quem fez esse absurdo, ele sofreu queimaduras no corpo e foi detido a 100 metros do estúdio. Ele está preso agora. No Japão, o clima é de consternação. Uma campanha de solidariedade a esse estúdio e aos profissionais desse estúdio já foi iniciada. O que é curioso é que o Japão
é um país em que crimes violentos não são uma constante. Então, quando algo desse nível acontece, é um choque muito grande para todos. Nas redes sociais, a hashtag #PrayForKione é uma das mais tweetadas até hoje. Agora a gente vai esperar mais investigações da polícia e também torcer para que algumas das vítimas sobrevivam. Ainda tem gente internada no hospital por ter inalado fumaça. A média de idade ali, por volta dos 30 e poucos anos, né? Pois é. O Shinji, inclusive, acusou o estúdio de plagiar o trabalho dele. E esse cara que jogou o fogo lá, e esse é um cara, ele tem o quê? Por volta de uns 40? Tem 41 anos. 41 anos. Ele já tinha trabalhado no local ou não? Não. Não tinha trabalhado. Não. É uma terrível, pena, uma gente. história realmente... É uma pena. Eu, como fã de anime, então, fico absolutamente chocado. O estúdio fica em Kyoto, bem perto de Osaka, não fica em Tóquio, na capital, na maior cidade do Japão. Mas pra vocês terem noção, a Kyoto Animation, que é a KyoAni, ela existe desde 1981. Ela é muito tradicional no mundo dos animes. Vamos girar o assunto. Essa notícia é uma notícia estranha, já vou dizer aqui pra vocês. É estranha porque pra gente falar em terrorismo no Brasil é uma coisa estranha mesmo. A gente tem por natureza essa mentalidade pacífica, o brasileiro, né, de bem com a vida, enfim, população trabalhadora que sofre, né, para ganhar o seu ganhar o seu pão aí de cada dia. Mas quando se fala em terrorismo, a mim assusta. É um tema que... E eu me lembro que a primeira vez que começou-se a aventar-se a possibilidade do tema entrar no nosso noticiário, foi a partir aí dessas questões polarizadas em torno dos candidatos, da política, do próprio presidente Jair Bolsonaro, a proximidade com Israel, a crítica à Palestina, a entrar e botar a mão num conflito secular ali, e muitas pessoas diziam, poxa, tá trazendo um tema pra cá, né, que não nos pertence, enfim. E o Bolsonaro se defendia, né, diante da busca por um protagonismo na visão dele, no mundo, nas políticas internacionais, enfim. Agora, a gente está ouvindo falar de um grupo terrorista tupiniquim, que já realizou, inclusive, pelo menos 3 atentados à bomba em Brasília. Quem diria, né? Pois é o chamado ecoterrorismo, Vini. É isso aí. E eles querem Defensores do meio ambiente. E querem atingir o presidente Bolsonaro e outros ministros também. E outros ministros, entre eles Damares Alves. Não, ouçam essa história. O ministro Ricardo Salles. É uma matéria exclusiva da Veja, inclusive é capa da revista Veja dessa semana. Eu vou pedir até para o Murilo botar a capa aqui para quem nos acompanha pela internet, com as siglas ali do grupo, né? O ITS e o SSS Brasil. O SSS, no caso, aí, a Sociedade Secreta Silvestre, e o ITS, que é os individualistas aí que tendem ao selvagem, que aí já seria uma organização internacional com essas premissas, né, da defesa do meio ambiente e que realizam ataques contra autoridades e também contra empresários, né? E a capa da Veja traz ali como título também a ameaça real. Segundo a revista, e aí tem muita gente, até por esse estranhamento, Edgar, que você disse, com a falta desse tema aqui no Brasil, tem gente desacreditando já também dessa entrevista que a Veja conseguiu com um dos líderes deste grupo via SSS, Deep Web, né? Que é via Deep Web, que é uma área ali clandestina da internet, utilizada justamente para realizar essas atividades, essas conversas, né, criminosas. Você vai se lembrar também daquele caso que nós tivemos da escola de Suzano, onde aqueles dois assassinos se articularam ali pela Deep Web, compraram, né, armas pela Deep Web, e a Veja entrou em contato com uma pessoa, um homem de 20 a 30 anos, que se identifica aí como Ayangá e que seria líder desse grupo aí, o SSS. E este grupo, segundo o Ayangá, estaria planejando desde a posse do presidente Jair Bolsonaro a morte dele, um atentado a ele, inclusive também aos familiares dele. Ele só diz que esse atentado não se realizou na posse, porque houve ali o planejamento, mas devido à alta segurança
que foi formada ali em torno do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele diz, se nós tivéssemos tentado, teríamos conseguido, mas seria um grande risco para o grupo, por isso não aconteceu. Inclusive, dias antes, Edgar, da posse do presidente Jair Bolsonaro, esse grupo teria colocado também uma bomba na frente de uma igreja que fica a 50 quilômetros ali do Palácio do Planalto. Essa bomba chegou a não explodir porque teve uma falha no detonador, mas eles teriam colocado esse conteúdo em vídeo na internet, mostrando algumas ações ali que eles teriam feito em torno deste possível atentado. Tem um outro também, aí se referindo já ao caso do Ricardo Salles, que eles reivindicam também esse ataque, que foi um atentado a fogo a 2 carros do Ibama e com ameaças ao ministro Ricardo Salles. Esse líder, o Anhangá, diz o seguinte: Salles é um cínico e não descansará em paz quando menos esperar, mesmo que saia do ministério que ocupa, a vez dele chegará. É um lobo cuidando de um galinheiro. E um terceiro alvo, além de Bolsonaro e Ricardo Salles, seria a ministra Damares Alves, a quem ele se refere como o seguinte, Edgar: ela se tornou a cristã branca evangelizadora que prega o progresso e condena toda a ancestralidade. O ecoextremismo é extremamente incompatível com o que prega o seu ministério. E a Polícia Federal está em busca aí deste grupo, segundo a matéria da revista Veja, há 6 meses já, mas é uma caça ainda sem sucesso. 3 suspeitos foram presos, mas eles não conseguiram chegar realmente nas pessoas que estariam aí envolvidas nesse grupo, que é um grupo também aí já ligando ao ITS, formado em 2011 lá no México, com algumas ligações também na Argentina, no Chile, na Espanha, enfim, em outros países onde eles também estariam aí atuando. E aí tem essa ameaça contra o presidente Jair Bolsonaro, e que, segundo o Anhangá também, este líder do SSS, ele diz que o presidente é um estúpido populista que falha com sua segurança e anda sem uma proteção adequada, o que facilitaria ali um atentado contra ele. Então são essas informações aí que nós temos, é uma extensa reportagem da revista Veja, até porque é a matéria de capa deles, e que já está sendo muito repercutida aí nas redes sociais, mas até por esse descrédito que algumas pessoas estão dando, Edgar, eles abrem a reportagem fazendo uma associação até ao que o Adélio Bispo colocava na rede social dele no Facebook, com ameaças ao Bolsonaro, e que ninguém dava muita trela para aquilo, não dava muita importância, e depois aconteceu o que aconteceu. Ele efetuou de fato o ataque ao Bolsonaro com aquela facada no episódio em Juiz de Fora. Sim. Quer comentar, Caio? Deixa eu quero. só fazer um adendo aqui, cultural aqui, porque enquanto o Vini falava, fui buscar o significado desse nome, Anhangá, que da mitologia tupi-guarani, diz respeito a espíritos que amaldiçoam, Que protege os animais. Que podem sequestrar pessoas, matá-las, e também tem o entendimento pelos índios, que é um senhor da caça, que quando os animais fogem, os índios acreditam que ele esteja ali sendo auxiliado por Anhangá, que é um termo derivado de Anhanguera, muito conhecido, pela gente aqui em São Paulo, temos uma rodovia batizada de Anhanguera. O Bandeirante, o Diabo Velho, o Diabo Velho, exatamente. Anhanguera é um termo que significa Diabo Velho em Tupi-Guarani. O Anhanguá, que é a alma velha, é engraçado porque quando eu vi também esse artigo sobre a mitologia Tupi-Maué, e é uma criatura que a gente chama de shapeshifter, que é metamórfica, ela assume várias formas. Exato. E tal. Então tem toda uma mitologia por trás desse grupo terrorista, e a gente vê pela capa da revista, tem até uma estética, parece inspirada no Estado Islâmico, tem essa pegada terrorista mesmo, se é que dá pra gente falar nisso. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que levar essa ameaça a sério, especialmente no contexto do atentado à vida do presidente na eleição. Só que é importante também a gente refletir sobre a motivação, Claro, o Adélio é um cara que tem perturbações mentais severas, E naturalmente as pessoas envolvidas nesse tipo de grupo extremista, eles têm algumas condições psicológicas patológicas, mas tanto no caso do Adélio quanto desse grupo, a motivação
ela, em última análise, ela deriva, assim, ela se alimenta dessa histeria de narrativas políticas extremadas. Então, você tem pessoas aí repercutindo o tempo todo que o Bolsonaro é nazista, que o governo é inimigo do meio ambiente, que vai acabar com a floresta amazônica, que nós vamos todos morrer envenenados por agrotóxicos e tal. Mas ele mesmo que fala isso, ele mesmo que propaga esse tipo de percepção, né? Não, que o governo é inimigo do meio ambiente, não, muito menos que as pessoas vão morrer usando produtos que utilizam defensivos agrícolas. Agora, o que eu fico mais triste é que a revolta desse grupo terrorista, desse camarada, não resistiria a 3 sessões de terapia e uma reunião com o ministro Ricardo Salles e uma reunião com a ministra Tereza Cristina da Agricultura. Quando eles explicassem para eles, né, quais são os processos, qual que é a legislação ambiental, qual o real estado das coisas, quais são de fato as políticas públicas, né? Até parece que nessa altura do campeonato, desenvolvimento civilizatório e da democracia brasileira, a gente tem um presidente fascista que quer acabar com a floresta amazônica, mas o problema é que as pessoas propagam discursos que vão nessa direção e isso acaba alimentando quem é mais sensível e que tem propensão psicológica a entrar em paranoia, neurose, e nesse caso histeria, enfim, esse tipo de coisa. E sem contar, para ficar na questão do grupo em si, né, o contrassenso que é você ser um ativista pela natureza, pela ecologia, propagando matar pessoas, extinguir Esqueceu desse animalzinho chamado ser humano, né? Seres, Bom, a gente vai para vamos ouvir um sonzinho aqui, daqui a pouco a gente retoma o papo, 11h20, horário de Brasília. Jovem Pan. Ah, que beleza, hein? Friday I'm in Love. Totally in Love. The Cure. Muito bom. Boa! Vamos lá, isso aí agora, 11h24, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Reta final do programa hoje, hein? Estamos quase sextando, hein? Já tá fazendo contatos aí, trocando mensagens que eu sei, hein, Fefito? Com o meu boy, ó. O que vai rolar hoje, hein? Vamos pra saideira do Fefito, Raulzão? Anuncia aí, pô. Saideira do Fefito. Quer dizer, Fefito, que querem Nájila Trindade, ela mesma. Nájila Trindade, do caso Neymar. Até acusou o Neymar? O Raulzão. Querem ela no reality show da A Fazenda. Pois é, menino. A Record ainda não confirma oficialmente, porque depende de 2 coisas. Cachê, porque claramente ela deve pedir um cachê muito grande para poder falar do assunto lá dentro do reality show. Isso se o Neymar não entrar com a liminar na justiça impedindo ela de citar o nome dele, como já aconteceu em outras edições de A Fazenda. O que deve acontecer, né? Provavelmente. Mas aí não reforçaria o discurso de muita gente que acusou ela de justamente fazer essa acusação para poder aparecer, para poder ter fama e participar de um programa como esse? Vini, não acho, porque a essa altura ela já perdeu montes de coisa, ela já foi despejada do próprio apartamento. E aí, por incrível que pareça, concorde você ou não com a história da Nájila, acredite ou não, ela não arredou o pé da história até agora. Ela mantém a versão dela. A Nájila depende também de um outro fator, além de aceitar, obviamente. Ela também tem que ver se tem compromissos na justiça durante os próximos 3 meses. Estreia em setembro a Fazenda. Então, talvez se ela tiver algum depoimento, alguma coisa agendada, ela não possa entrar no reality show. A gente se lembra de uma edição em que o Rafael Willian, na véspera de entrar na Fazenda, acabou barrado porque ele teria que se apresentar mensalmente à justiça na época. Então, acabou não entrando, acabou sendo tirado do programa antes, assim. Tudo bem, foi depois e acabou ganhando. No caso da Nájila, ainda tá tudo meio nebuloso. A Record, inclusive, tá tratando o assunto com muito cuidado, porque acha que vai trazer atenção pra Fazenda, mas também vai trazer muita polêmica. Não é uma atenção positiva também, Pois é. necessariamente só positiva. Mas já teve o caso do ex-BBB que foi expulso por agressão, por exemplo, que foi colocado lá dentro da Fazenda, meio que no mesmo esquema também, né, do Marcos Hart. Sim. Agora, entre os nomes cotados para essa Fazenda, só pra você saber, tem pessoas como Ana Paula Pituchita, a Paquita, que foi acusada de forjar a agressão que sofreu do marido. Eita. E também Só a galera que tá enrolada na justiça. Pois é, polêmica é prioridade. O cantor Naldo e também a ex-apresentadora do Bom Dia e Companhia, Jaqueline Petkovic. São alguns dos nomes que estão rolando aí. É o Mion que vai apresentar de O novo Mion esse segue ano? apresentando a Fazenda. Eu quero saber como é que tá a nossa hashtag, Fefito. Emplacamos a nossa hashtag. Ah, que beleza. Fala a hashtag Estamos aí, nos fala a trending hashtag. topics. Fala a hashtag. Cinema Nacional.
Ou melhor, não é cinema no Brasil, olha isso, eu errei a hashtag. A hashtag é cinema no Brasil. Vamos lá, o Cleverson me mandou aí. Se não pode falar de prostituição por causa da família, então nem podemos ler a Bíblia, que tem prostituição, assassinato, incesto, entre outros assuntos ditos prejudiciais à família. Disse Cleverson. Marcelo Seba. Seba, um abraço pro Seba. Um abraço, Seba. Cinema no Brasil é feito com pouquíssimo dinheiro e altíssima qualidade. Mas se o presidente não quer filmes como Bruna Surfistinha, me propõe a fazer um filme que conte com transparência a história do Coronel Ustra, a quem ele tanto admira. Isso aí, cineasta, Seba. Pois vai aí, ó, capaz de Bolsonaro deixar. Aí, ó, Cinema no Brasil, Guilherme Marques. Vai ser só filme evangélico no qual o pastor vai rifar lotes de ingressos para inflar bilheteria. Os filmes americanos são subsidiados também e isso trouxe um retorno enorme ao país, vendendo o American Way of Life. Direita e cultura não se batem mesmo, disse o Guilherme. Esses foram os nossos tweets. Só para encerrar com uma noticiazinha de última hora, Jair Bolsonaro teve um encontro com jornalistas estrangeiros hoje e ele disse que no Brasil passar fome é uma grande mentira. Assunto para Morning na segunda-feira. E olha, filme tem que ser de tudo, do que o cineasta quiser, a história do Edir Macedo? A história que ele quiser contar. Não viu do Edir, mas tem que ter o filme do Edir, tem que ter o filme da Surfistinha. Tem que ter filme do que quiser. Tem que ter o filme do que quiser. Quem decide se vê o filme ou não é o espectador, não é o presidente. E aqui pelo WhatsApp, o que a galera tá falando, hein? Vamos conferir. Solta aí, Murilo. Cadê? Fala, rapaziada do Morning Show. Salve. Aqui é Michel de Macaé. Em relação ao assunto do dia aí, eu acho que deveria partir da iniciativa privada. Não acho de acordo, não que seja de direita ou de esquerda nem nada. Dinheiro público e exclusivamente para uma ideologia. E acho que tem que partir do privado e o lucro ficar com ele. Tem uma pergunta: o lucro, quando o filme dá bom, ele retorna para o governo, para a sociedade de alguma forma? Valeu, obrigado aí. Olá, amigos do Morning Show, sou o Jaime, sou de Curitiba e sou totalmente a favor de que realmente o dinheiro público não vá para esse tipo de filme. Bruna Surfistinha, Marighella, esses filmes com conteúdo tendenciosos, entendeu? Não merece o dinheiro público, não merece mesmo, porque esse dinheiro público ser destinado realmente para as coisas que precisem. E quem quer fazer filme, vá realmente, como lá nos Estados Unidos, entendeu? Vá trazer geração de emprego e impostos para o Estado, não que nem aqui, que não tem bilheteria e você nem sabe para onde vai o dinheiro que foi arrecadado. Abraço. Fala, galera do Morning Show, aqui Jones Nogueira de Bagé, no Rio Grande do Sul. E a minha opinião é o seguinte: o problema não é você fazer o filme, é utilizar dinheiro público para financiar um filme com esse tipo de conteúdo. Não agrega nada para ninguém. Valeu, gente. Um abraço, Caio. Tamo junto. Valeu. Pô, aí, total. Tá vendo aí? Total, tá junto, total. Errado aí. Pode fazer filme, mas desde que seja sobre algo que eles gostem, do Ustra entendeu? pode. Do Ustra pode, do Olavo de Carvalho pode, do Bolsonaro pode. Recontar a história da ditadura sob outra visão também pode. Agora, Bruna Surfistinha, imagina. Ó, deixa eu, antes de ir embora, eu quero agradecer aqui a editora M-Books, que me mandou aqui nesse mês que se comemora 50 anos do Homem à Lua, Missão Apollo, a incrível história da corrida à Lua, esse que eu tenho em minhas mãos. E recebi também ontem, já nessa data especial aí de comemoração de 50 anos do Homem na Lua, os 100 Passos até uma Pegada, da editora Tordesilhas, o livro de autoria do Lauro Henriques Jr. Esse daqui é do David Baker. Esse aqui que eu tenho, Missão Apollo. Foi a Lua, Edgar? Tem gente que tá duvidando. Será que foi a Lua, Vini? Muito obrigado pelos livros aqui. A pilha vai aumentando, tem que adiantar, correr com a minha leitura, porque a pilha tá aumentando. É isso, a gente termina mais uma semana aqui no Morning Show, agradecendo o prestígio da audiência. Obrigado por você estar fazendo companhia todo dia com a gente aqui pelas manhãs da PAN, viu? Sextou! É isso aí. Eu vou no cinema hoje, hein? Vai ver qual? Rei Leão. Eu vou com os meus marmanjos assistir o Rei Leão, que eram crianças quando a gente viu.